Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro, e nós estamos aqui para estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina, para estudarmos novamente a Palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso, pela tua decisão, meu querido irmão, minha querida irmã, de vir aqui, de parar, de separar esse tempo para estar em comunhão com Cristo através da sua Palavra. E agora, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado por mais um dia de vida e obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o desejo no nosso coração de separarmos esse tempo para estarmos junto do Senhor e aprendermos mais da tua palavra. Senhor, suplicamos que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê compreensão das sagradas letras e suplicamos, Senhor, também que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de hoje é O Deus Sofredor e Seus Seguidores. E a lição começa dizendo o seguinte para nós: é melhor nos acostumarmos. Enquanto estivermos neste mundo, vamos sofrer. Como criaturas decaídas, esse é nosso destino. Nada na Bíblia nos promete algo diferente. Pelo contrário. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria de deixar um comentário pessoal aqui diante desse início da lição, que muitas vezes a gente pode talvez interpretar mal essas palavras ou pode não concordar, né? Eu não concordei, pelo menos com o que eu entendi que a lição quis dizer, né? E eu acredito sim que a Bíblia tem promessas boas para nós ainda nesta vida, mas essas promessas elas não excluem a possibilidade de sofrermos e muitas vezes essas questões do sofrimento, elas nos atingem porque nós estamos buscando sim ser fiéis a Deus. Eu entendo que ser fiel não é uma garantia contra o sofrimento, mas o sofrimento não é uma evidência de que você não está sendo fiel. Vocês conseguiram entender? Pessoas fiéis sofrem, é verdade, mas pessoas fiéis também são abençoadas. E as mesmas pessoas que recebem muitas bênçãos também passam por sofrimentos. E depois, se você quiser ver alguma promessa a respeito de bênçãos ainda nesta vida, leia Levítico capítulo 26, do verso 3 até o 13, ou então Isaías 58, principalmente o finalzinho ali, né? Mas todo o capítulo ele tem promessas maravilhosas para nós. E temos ainda o livro de Provérbios, que é um livro com muitos conselhos para que as coisas possam ir bem para nós aqui nesta vida. Então que nós possamos nos lembrar, né, desses textos e buscar outros aí na Palavra de Deus, que não resumem a vida cristã somente a sofrimento, tá bom? Mas, sendo pecadores, estando neste mundo de pecado, é uma certeza de que em algum momento nós vamos passar pelo sofrimento. E a lição ela faz uma pergunta aqui. O que os versos a seguir nos dizem sobre o sofrimento dos seguidores de Cristo? E aí temos 3 versos aqui indicados. Atos capítulo 14, verso 22. Filipenses capítulo 1, verso 29. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Eu vou ler somente este último, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, onde está escrito o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vejam só, hein? Esse é um texto bem, vamos dizer assim, né? Bem direto, bem seco, mas que traz uma realidade para nós. Bom, agora a lição continua dizendo o seguinte: em meio ao nosso sofrimento, devemos ter 2 coisas em mente.
Primeira, Cristo, nosso Senhor, sofreu mais do que qualquer um de nós. Na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, como está escrito em Isaías capítulo 53, verso 4. O que conhecemos como indivíduos, ele sofreu corporativamente por todos nós. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Sofrendo de uma forma que nós, como criaturas pecadoras, não poderíamos sequer imaginar. Em segundo lugar, à medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que ele fez por nós. Leia João capítulo 10, verso 28, Romanos capítulo 6, verso 23, Tito, capítulo 1, verso 2, 1 João, capítulo 2, verso 25. Que promessa temos? Então, nesses versos, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos muitas promessas aqui, não é? Eu vou ler aqui somente os dois últimos. Tito, capítulo 1, verso 2, onde está escrito o seguinte: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Vejam só, o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu o quê? A vida eterna. E agora, 1 João, capítulo 2, verso 25, onde está escrito o seguinte: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Mais uma vez aqui, novamente, a vida eterna sendo prometida, e não uma eternidade com sofrimento, mas, segundo o Apocalipse, capítulo 21, é uma eternidade onde não haverá morte, pranto ou dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, querido irmão, querida irmã, essa eternidade será completamente diferente da realidade em que nós vivemos. Bom, e a lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós: sejam quais forem os nossos sofrimentos, temos a promessa da vida eterna, graças a Jesus, graças à sua disposição de suportar o castigo pelos nossos pecados, graças à grande provisão do Evangelho, no sentido de que pela fé podemos ser perfeitos em Jesus. Temos a promessa de que por causa do que Cristo fez, por causa da plenitude e perfeição de sua vida e sacrifício perfeitos, nossa existência cheia de dor, decepção e perda não é mais do que um instante, um lampejo em contraste com a eternidade que nos espera. Uma eternidade em um novo céu e uma nova terra, sem pecado, sofrimento e morte. E tudo isso nos é prometido e garantido somente por causa de Cristo e do crisol pelo qual ele passou, para que um dia, em breve, pudesse ver o fruto do trabalho de sua alma e ficar satisfeito, como está escrito em Isaías capítulo 53, verso 11. Esse dia está chegando, meu querido irmão, minha querida irmã. Cristo em breve vai voltar. Que nós possamos nos lembrar disso, de que está chegando, Cristo está às portas, e que nós possamos anunciar essa mensagem também. O sofrimento está chegando ao fim, meu querido irmão, minha querida irmã. Quer uma notícia melhor do que esta? Bom, que nós possamos nos lembrar disso. Um grande abraço, e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.